E hoje eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel. Eu poderia escolher, muitos exemplos hoje no Dia das Mães, de mães que poderiam ser um referencial para nós na mensagem de hoje. Eu poderia escolher, desde o Antigo Testamento, Eva, dizer sobre os acertos e os erros de Eva como mãe. Poderíamos trazer Sara, poderíamos trazer Rebeca, Raquel, poderíamos continuar aí avançando no texto bíblico e tantos outros exemplos, como Débora, uma valorosa juíza em Israel, que foi conhecida como mãe de Israel. São tantos exemplos que o Antigo Testamento nos apresenta, Betseba, a mulher sunamita, a preocupação que ela tinha com o seu lar, com o seu filho. No Novo Testamento nós teríamos inúmeros exemplos, como o exemplo de Maria, a própria mãe de Jesus, que entre tantas mulheres foi escolhida por Deus, para que pudesse ser agraciada, e nela pudesse ser gerado o perfeito Filho de Deus. Mas hoje eu quero chamar a tua atenção para uma mãe do Antigo Testamento, Ana. Veremos um pouquinho sobre a vida de Ana, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, nos versículos 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Houve um homem de Ramataim de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Teu, filho de Sufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres. 1 Samuel 1, perdão. 1 Samuel 1, tá? Me chamaram aqui que estava escrito 2, mas é 1. E realmente o computador digitou errado. É 1 Samuel 1. Tá? Eu coloquei 1 e o computador corrigiu para 2, não sei porquê. Não, eu errei, tá bom? Eu errei. É 1 Samuel capítulo 1, tá bom? Ainda bem que a gente tem auxiliar aqui para chamar a atenção, tá vendo? Nós já tínhamos lido aqui até o versículo 1 e iríamos começar o versículo 2 agora. Esse tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome de outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Eu só quero fazer aqui um parênteses, tá bom? O fato desse homem ter duas mulheres não quer dizer que Deus aprovava isso e nem que ele estava dentro da vontade de Deus. E nós vamos ver que se uma mulher já é difícil nós administrarmos, duas então, os irmãos vão ver que ele teve problemas aqui, tá? O propósito de Deus é a monogamia, sempre foi e sempre será. Mas esse homem, nessa época, tinha duas mulheres. E no versículo 3 diz: Subia, pois, esse homem da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O fato dela concluir aqui a sua oração dizendo: sobre sua cabeça não passará navalha,
Significa que ela estava fazendo um voto ao Senhor de nazireado. O seu filho seria um nazireu. E o nazireu era um filho consagrado a Deus. Como Sansão o foi. E como tantos outros a Bíblia relata. Nesse texto eu quero te chamar a atenção para um tema. Nós vamos falar sobre Ana, uma mulher de caráter. Uma mulher de integridade. Eu havia compartilhado no grupo da igreja um vídeo, algumas semanas passadas, quando da posse do atual ministro da Justiça, que falava sobre integridade. Vários irmãos me deram um retorno, um feedback, dizendo que foram abençoados por aquele vídeo. E mais uma vez eu quero tocar nessa ferida, a ferida do caráter, a ferida da integridade. Eu queria agora chamar a tua atenção para um pequeno vídeo que eu vou passar para vocês. E a gente retorna em seguida. É pra você ir até a sala do patrão, tá bom, certo? Olá, Sr. Martínez. Sente-se. Obrigado, senhor. Produziu bastante no seu primeiro mês aqui. Fez um bom trabalho. Agradeço muito por estar aqui. Sr. Martínez, o motivo de eu chamá-lo aqui é que eu estou procurando mais um gerente para supervisionar o transporte e estoque. Exige mais responsabilidade, mas paga mais. Seria do interesse do senhor? Claro que sim. Antes da decisão final, eu gostaria que trabalhasse um turno nesse departamento semana que vem. Vai ver uma lista de 17 engradados que vão chegar. Mas um dos engradados irá para um galpão separado. Sr. Martínez, quando fizer o relatório, eu gostaria que colocasse que recebemos 16 engradados. Vão chegar 17, mas quer que eu escreva 16? É isso mesmo. Eu tenho outro objetivo para o engradado extra. Está no meu time, não está? Porque não posso usar pessoas que não estejam no meu time. É o seguinte. Pense e me dê uma resposta amanhã às 10 da manhã. Mas preciso saber se você quer mesmo esse cargo. Boa noite, senhor. Bom dia, senhor. Bom dia, Sr. Martínez. Como está esta manhã? Bem, obrigado. E o senhor? Eu ainda não sei. Por favor, sente-se. Acredito que teve tempo para pensar em nossa conversa de ontem. Sim, senhor, eu tive. E o que decidiu? Está no meu time? Senhor Tyson, agradeço muito por ter um emprego aqui. Mas não posso fazer o que pediu. E por que não? Porque é errado, senhor. E seria uma desonra para meu Deus e minha família mentir no relatório. Sabe o que pode acontecer com seu emprego aqui? Sim, senhor, eu sei. Javier, posso apertar sua mão? Meu jovem, você me deu a resposta certa. Procuro alguém para gerenciar o transporte e estoque e, sinceramente, você era a última pessoa da minha lista. Mas preciso de alguém de confiança. Você aceita o cargo? Ajustaremos seu salário. Seria uma honra, senhor. Ótimo. Então o cargo é seu. O Walter vai dar todos os detalhes a você e eu avisarei os funcionários na segunda. Meus parabéns, Javier. Aí, Javier. Obrigado pela integridade. Isso é raro. Muito bem, Javier. Depois de 6 candidatos, eu estava ficando desanimado.
Será que nós passaríamos nesse teste de integridade? Será que nós seríamos aprovados? Hoje eu quero falar da vida dessa mulher, uma serva do Senhor, uma mulher de caráter, uma mulher que verdadeiramente expressou em seus atos integridade, caráter. O que podemos aprender na história de Ana? Primeiro quero chamar a tua atenção do que é caráter. Uma definição de Abraham Lincoln sobre caráter é que quase todos os homens são capazes de suportar adversidades, mas se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dele poder. Quando nós recebemos poder, de fato, o nosso caráter será testado. Mas algumas definições sobre caráter: é cunho, é distintivo, é marca, é um feitio moral, é uma índole, é uma qualidade inerente a certos modos de ser ou estados, trata de honradez. Uma definição de caráter é de que é o conjunto das qualidades, sejam elas boas ou más, de um indivíduo, e que lhe determinam a conduta e a sua concepção moral. Conjunto de qualidades que vão determinar qual é a tua moralidade. E se as qualidades forem boas, sim, você terá uma boa índole, uma boa moral. Se essas qualidades forem negativas, você vai ser considerado um mau caráter. Uma pessoa que não tem índole, uma pessoa que não tem moral. O caráter é o que você é na escuridão, dizia D.L. Moody. O caráter é o que você é na escuridão. Continuando, diz que caráter é aquilo que você é quando ninguém está te olhando. Quando ninguém está te olhando. Uma vida de fé, eu queria que vocês soubessem, que não impede problemas. Uma vida em que nós realmente nos inclinamos ao Senhor Deus. Uma vida em que nós o adoremos. Uma vida em que nós busquemos a obediência à sua palavra, ela não nos eximirá de enfrentarmos problemas, e eu sempre tenho pregado sobre isso. Parece que o pastor está sendo repetitivo, mas no entanto eu quero mais uma vez dizer para você, que mesmo ainda que estejamos obedecendo ao Senhor na totalidade daquilo que nós conseguimos obedecer, na realidade, os problemas, as adversidades e as dificuldades virão. E um dos objetivos claros de Deus é testar e revelar o nosso caráter. É realmente quem nós somos. A nossa índole, o nosso caráter, a nossa moral. E realmente vai revelar o que está aqui dentro do nosso coração. Veja que uma vida de fé não impede-nos de enfrentarmos problemas. E essa mulher enfrentava um problema que era vergonhoso diante de todas as mulheres naquela época. Ana era estéril. Ana não podia ter filhos. Sabe o que isso significava na cultura daquela época? Que essa mulher seria simplesmente ridicularizada por outras mulheres, como no caso ela estava sendo dentro do seu próprio lar, por Penina, sua rival, que sempre a irritava, a provocava e jogava na cara dela: tá vendo? Você teme a esse Deus, mas você não tem filhos e eu tenho. Então uma vida de fé não vai nos eximir de enfrentarmos dificuldades, e Ana estava passando por dificuldades, mas é no meio das dificuldades que o caráter de Ana se revelará. Que realmente ela vai revelar o que é que estava dentro do coração dela, se teoria ou se prática realmente de temor a Deus. 1 Samuel 1, 2 e 5, isso está claro. No versículo 2, nós lemos exatamente que se tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, o da outra Penina, e Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. E no versículo 5 é repetido: Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Ana tinha um problema, passava por uma adversidade. Ana era estéril.
Mas já que esses problemas são inevitáveis, já que as dificuldades serão, sabe, algo que nós deveremos enfrentar, como nós vamos enfrentar essas dificuldades? E aí que será revelado o nosso caráter e a nossa integridade. Extraindo os pontos positivos em meio das adversidades de Ana. Eu quero que nós olhemos para a vida de Ana e possamos extrair os pontos positivos que essa mulher revela. E revela porque tinha caráter, porque tinha integridade. E isso é revelado no momento da adversidade. Deus quer usar os problemas que enfrentamos para o nosso bem, para nos ensinar que eles são oportunidades para irmos a níveis mais altos, tanto na nossa vida cristã, como no nosso caráter. Se o Senhor vai lançar diante de nós adversidades e problemas, é porque Ele quer revelar o nosso caráter. No filmezinho que serviu de introdução para nós, qual seria a tua decisão? Ganhar uma promoção às custas da mentira e do engano? Ou estar ali na possibilidade de perder o seu trabalho por ser verdadeiro e honrar a Deus? Qual seria a nossa escolha? Essa escolha vai refletir o que está no nosso coração. Vai refletir o caráter e a integridade que estão dentro do nosso coração. Ana estava sofrendo. Em meio a esse sofrimento, a primeira coisa que nós podemos aprender com Ana, porque tinha caráter, é que é possível nós desprezarmos afrontas. É possível nós desprezarmos as palavras que estão sendo lançadas para nós para nos afrontar. Talvez se você quiser viver uma vida de honestidade, você será confrontado e afrontado. Talvez você correrá riscos. Talvez a sua fé será colocada em prova. Mas eu quero que você aprenda com a vida de Ana, que quando nós temos integridade firmada na obediência a Deus, e um caráter fundamentado no temor a Deus, é possível desprezarmos afrontas. E olha que Ana era humilhada. A cada dia ela era afrontada. A cada dia, diz a palavra de Deus, isso está no versículo 2, que Penina, por fato de ter filhos, o que ela falava, provocava a ela, afrontava a ela, lançava isso na cara dela. Olha o que diz os versículos 6 a 8 uma vez mais. A sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ela provocava e com um único propósito, a irritar. Talvez você no seu convívio familiar esteja sendo afrontado e provocado por sua fé cristã. Talvez no seu convívio de sociedade, onde você está inserido, talvez você nem queira revelar a sua fé para não ser afrontado, para não ser zombado, para não se irritar com as provocações. Talvez você não manifeste a sua fé em Deus e a sua integridade, porque nem tem mais como fazê-lo, porque já tem negado a Deus constantemente através dos seus atos, que não consegue nem mais dizer que você é cristão. Mas hoje nós aprendemos com a vida de Ana, que apesar das humilhações, apesar de todos os afrontes, apesar de todas as provocações, nós podemos sim desprezar essas afrontas. E nós podemos ser vitoriosos, porque Ana nos ensina isso. A quem você deseja honrar? A Deus? Se você deseja honrar a Deus, creia que um caráter fundamentado na palavra e no temor a Deus dará a você a possibilidade de desprezar as afrontas, como Ana desprezou. Ela não se irritou. Ela não mediu esforços para continuar confiando em Deus e não tomar uma atitude diferente daquela que Deus queria que ela tomasse. Mas nós podemos aprender com Ana também, que as dificuldades que nós atravessamos, as afrontas a que nós somos submetidos, e que todas essas dificuldades não devem tirar de nós a disposição de continuarmos buscando o Senhor. Tem gente que diante das afrontas do mundo, diante de todas essas provocações, diante da zombaria, diante de toda essa situação adversa, diante das adversidades, diante dos problemas, tem desprezado e não tem mais buscado ao Senhor.
Mas esses problemas, essas dificuldades, essas adversidades nunca tiraram de Ana o propósito de continuar buscando o Senhor. A Bíblia diz que Ana vai buscar refúgio. E vai buscar refúgio em que lugar? Na presença do Senhor. Onde você tem buscado refúgio diante das adversidades? Quando os problemas surgem, e alguns dos problemas gerados por você mesmo, por decisões erradas, quantos não têm se afastado do Senhor? Quantos não têm buscado refúgio no mundo? Têm buscado refúgio nas coisas de fora e não na presença do Senhor? Mas Ana, apesar dos pesares, ela tinha disposição de continuar buscando ao Senhor. Veja o que nos diz os versículos 7 a 10. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, por isso chorava, não comia. E Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Porque está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Em quem você tem buscado socorro? Diante dessas dificuldades, você acha que é o governo que vai te socorrer, mãe? Talvez você, mãe, tenha sido afrontado pelo próprio esposo dentro de casa. Tenha sido afrontado pelos próprios filhos que têm jogado no seu rosto a mediocridade da tua fé, de que não vale a pena você continuar confiando nesse Deus, se os problemas insistem em te acompanhar. Talvez nós estamos sendo mesmo afrontados a cada dia. Talvez outros estejam sendo usados por Satanás para lançar diante de nós palavras de derrota. Em quem você tem buscado refúgio? A Bíblia diz que Ana, mesmo amargurada, triste, sendo irritada constantemente, ela não deixou de ter disposição de buscar a presença do Senhor. Eu hoje coloquei uma mensagem no grupo da igreja para as irmãs, para as mães, e coloquei o texto de Lamentações 3, que nos diz que a gente deve continuar buscando ao Senhor. E a gente deve continuar buscando ao Senhor e esperando nele. Esperando em silêncio a salvação que virá do Senhor. Sabe, minha amada, talvez você tenha sofrido dentro de casa com um marido descrente, com um marido incrédulo, com um marido que zomba da tua fé. Fica firme, minha amada. Aguarda em silêncio a salvação que vem do Senhor. Sabe que as aflições do tempo presente não tirem de você o gozo que será proposto por Deus no porvir. Eu não estou dizendo aqui você deve se submeter a nenhum tipo de violência. Porque se você convive com alguém que não te respeita como mulher e que usa da violência, eu sou o primeiro como pastor a lhe dizer: busque ajuda. Não se submeta a nenhum tipo de violência, seja ela psicológica ou física. O Senhor não te quer convivendo e se submetendo à violência, mas o Senhor te quer convivendo com teu marido, ainda que incrédulo e que não confiante no Senhor, sabendo que o apóstolo Paulo diz que a mulher cristã acaba santificando o seu lar e trazendo bênçãos para o seu lar. Se você tem que se socorrer em alguém, se socorra no Senhor. Que jamais as aflições desse tempo, que as afrontas desse tempo, tire de você a disposição de você continuar buscando refúgio e buscando refúgio no Senhor. Em terceiro lugar, aprendemos com Ana, que tinha caráter, a não se deixar levar pelas afrontas, pelas provocações, a não querer pagar mal com mal, a não se afastar da presença do Senhor, porque ela tinha consciência que mesmo temendo a Deus e mesmo buscando a Deus, nós não estamos eximidos de passar por dificuldades. E porque tinha caráter, continuou buscando ao Senhor. Mas em terceiro lugar, Ana tinha consciência, porque era íntegra diante de Deus, de que as nossas angústias devem ser entregues ao Senhor.
E é por isso que ela não tira de si a disposição de continuar buscando o Senhor em tempos de dificuldades, porque ela tinha consciência de que só tem um que pode responder às nossas angústias, e esse alguém é o Senhor. Por isso que Ana derrama a sua alma diante do Senhor. Veja o que nos diz a partir do versículo 10. Ela com amargura de alma orou ao Senhor, chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli, que era o sacerdote, observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, ela murmurava, ela sussurrava, e somente os seus lábios abriam, mas Eli, o sacerdote, não ouvia nenhuma palavra, por isso ele a teve por embriagada. Será que essa mulher está bêbada? Versículo 14, disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Era uma mulher amargurada, era uma mulher que estava ali atribulada, era uma mulher angustiada, mas que em momento algum revidou a afronta, em momento algum tirou de si a disposição de estar diante do Senhor, porque tinha convicção de que a sua angústia deveria ser entregue nas mãos de Deus, e ali estava ela, entregando a sua angústia aos pés do Senhor. A quem você tem recorrido? Está querendo entregar os pontos? Talvez é a luta com o teu filho dentro de casa, um filho que tem te atribulado, um filho drogado, um filho corrupto, um filho que tem te dado trabalho, mas é um filho que continua sendo teu filho, e a gente sabe que a mãe, ela tem um cuidado por esse filho. Parece que as mães se preocupam mais realmente, amam mais e se entregam mais por esses filhos que são mais problemáticos. E talvez você seja o filho bom, entre aspas, da casa, né? E você fica falando: minha mãe não se preocupa em me dar tanto carinho como dá para o outro, que só dá dor de cabeça para ela. Saiba que isso é uma característica de mãe. Porque o amor de mãe espelha muito o amor de Deus. E é assim que Deus faz. Deus não despreza nenhum pecador que se aproxima dele. E Deus luta até o fim com todas as forças para resgatar aquele que está vivendo uma vida longe dos seus caminhos. Ele é o bom pastor que, com aquele ousado amor da música, deixa as 99 ovelhas obedientes guardadas no aprisco e vai em busca da desobediente. Esse é o amor de mãe. E que sabe que a única forma de restaurar, de recuperar e de ter a salvação dentro do seu lar é entregando as suas angústias ao Senhor. Ô mãe que me ouve, não desista. Continue levando a tua angústia, continua levando esse teu amargor, continua levando essa tua preocupação, continua levando o teu filho diante de Deus. O Senhor te dará a resposta. Não desista. Isso é prova de caráter, isso é prova de integridade, de não desistir, de não entregar os pontos no meio do caminho. Ana não revidava a afronta. Ana jamais permitiu que o problema tirasse dela a disposição de estar buscando ao Senhor. Porque Ana tinha uma consciência: a minha angústia deve ser entregue ao Senhor. Em quarto lugar, devemos aprender a orar e a orar eficazmente. Talvez a adversidade esteja querendo revelar a ti qual deve ser o seu proceder a partir de hoje nas tuas orações. O Senhor abençoa Ana quando o Senhor consegue observar no coração de Ana
que Ana estava disposta a renunciar o que ela achava que era o seu direito. O que era o seu direito? E o que ela tinha por direito? O que mais ela almejava? O que mais ela queria? O seu filho. Enquanto ela queria o seu filho, talvez no seu interior, talvez no seu íntimo, para esfregar na cara de Penina, para dizer: agora eu também tenho um filho, você não vai mais zombar de mim. Talvez os nossos propósitos, talvez aquilo que nós queremos, não é pelo que nós devemos lutar. Lembra do que Tiago diz? Tiago diz: vocês pedem e vocês não recebem. Sabe por quê? Porque vocês pedem única e tão somente para gastar nos seus deleites. Por que você tem orado? Pelo que você tem orado? Eu sempre tenho dito aqui aos meus irmãos, sempre tenho ensinado isso do púlpito da igreja: por que você quer prosperidade na sua vida? Para quê? Para dizer: agora estou aqui como aquele rico da parábola que Jesus conta. Agora aqui está, meu celeiro está cheio, goza agora minha alma. Agora eu tenho tudo que eu queria, sou um homem, sou uma mulher realizada. É para isso que você quer prosperidade. Enquanto nós estivermos lutando única e tão somente para querer e lutar pelos nossos direitos, o Senhor não ouvirá a nossa prece. Enquanto o Senhor não ver no teu coração a integridade e o caráter de saber e reconhecer que tudo que somos, tudo que temos, devemos ao Senhor, não é por nossa própria capacidade, não é por nossa logística, não é porque nós somos bons planejadores, mas é porque nós estamos debaixo da bênção de um Deus que nos capacita e que nos abençoa. Enquanto o Senhor não ver a disposição no teu coração para orar como Ana, o Senhor não trará bênção talvez para o seu lar. Ana aprendeu a orar eficazmente. A oração de Ana está aqui revelada no versículo de número 11. Fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, eu vou esfregar na cara de Penina. Eu vou ser a mulher mais realizada do mundo. Eu vou poder sair de peito aberto, de cabeça levantada, para jogar na cara de todo mundo que me humilhou nesse tempo. É para isso que ela orou. Essa foi a oração dela. O que mais ela queria era um filho. Mas ela disse: se tu me deres, se tu lembrares da tua serva e não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. Eu quero que o Senhor me abençoe, ó Deus, para que eu tenha com que abençoar-te. Eu quero que o Senhor me dê para que eu tenha o que te dar. Enquanto você estiver lutando por uma prosperidade, por um reconhecimento, por uma posição, ou por qualquer outra coisa que não seja a glória de Deus, você estará lutando e orando em vão, e o Senhor não te abençoará. Durante muitos dias nós pregamos a oração do Pai Nosso. E lembra qual é o princípio da oração explícita na oração do Pai Nosso? A oração começa: Pai Nosso que está no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, o teu querer. A primeira coisa que você e eu precisamos ter consciência é que nós devemos lutar nessa terra pela glória, pelo reino e pela vontade de Deus. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Todas as nossas necessidades serão supridas em glória. Talvez a adversidade agora bata a sua porta para te ensinar que nós não somos nada, não temos nada, não podemos nada, se não for a graça de Deus sobre nossas vidas. A tribulação talvez esteja nos ajudando a revelar o caráter que há dentro de nós. Em que foi fundamentada a nossa fé? No falso evangelho da venda de bênçãos? No falso evangelho da venda de saúde a toda prova?
No falso evangelho de venda de sementes de feijão? Qual é o evangelho que você tem se apegado? Em que está fundamentado o teu caráter, a tua índole? Em quinto lugar, a gente tem que ter consciência que a grande prova de caráter e de integridade que o Senhor quer ver diante de nós é não somente o voto cego, é não somente o voto desesperado, é não somente aquele voto de que a última coisa que você pode fazer para tentar persuadir Deus a te ouvir, mas é que você depois não vai cumpri-lo. Ana nos ensina que nós devemos cumprir os nossos votos diante do Senhor. Veja o que acontece. Ana promete, Deus responde, e o que faz Ana? Cumpre a sua promessa. E o cumprimento da promessa está aqui no versículo de número 21. Subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então eu o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E quando o menino foi desmamado, quando o menino cresceu, versículo 27 e 28, Ana cumpre a sua promessa, Ana cumpre o seu voto. Por esse menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entreguei, e eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. E adorou ali ao Senhor. Você tem cumprido os seus votos? Quantas vezes você já se achegou a Deus e disse: Senhor, nunca mais farei isso. Senhor, eu prometo, eu nunca mais entrarei por aqui. Senhor, eu nunca mais praticarei isso. Senhor, conta comigo, eu estou dizendo agora, é a última vez. E quantas vezes você tem quebrado teus votos diante do Senhor? Oh, minha mãe, oh, meu amado irmão, minha irmã que aqui nos ouve. A gente vai demonstrar nossa índole, o nosso caráter e a nossa integridade em sermos cumpridores dos nossos votos diante do Senhor. Ana pediu, Ana cumpriu, Ana votou, Ana pagou. Você tem votado ao Senhor? O que você tem prometido ao Senhor? E quantas vezes já quebrastes as tuas promessas diante de Deus? Sabe por que nós devemos prometer? E sabe por que nós devemos cumprir? Porque essa é a chave da oração eficaz e a chave para recebermos as bênçãos do Senhor. Porque o sexto e último ponto que eu quero ver na vida de Ana é que Deus abençoa aqueles que cumprem suas promessas. Ana é galardoada. Vocês se lembram? Ana podia ter filhos? O fato de não ter filhos trouxe afronta para ela, trouxe tristeza para ela. Ela poderia lutar com todas as suas forças para que quando tivesse um filho, pudesse levantá-lo como um troféu de vingança, um troféu de orgulho e de soberba diante de todos que a afrontaram. Mas Ana reconhece: Senhor, se o Senhor me der, é para eu dar para ti. Se o Senhor me abençoar, é para que eu possa abençoar. E só fazendo um parênteses, eu sempre tenho ensinado nessa igreja. Eu acho que essa igreja está plantada aqui em Bugaçu só com um único objetivo: de que nós seremos abençoados se nós tivermos o objetivo de abençoar. E quando perdermos a visão de abençoarmos, o Senhor também não mais nos abençoará. Eu sempre tenho lutado a que nós tenhamos essa consciência, de lutarmos, de batalharmos, de desejarmos, de termos aspirações, de termos sonhos, lutarmos por esses sonhos, mas que esses sonhos não nos afastem de Deus, mas que esses sonhos nos aproximem de Deus,
a que entreguemos as nossas angústias diante de Deus, a que votemos diante de Deus, mas que apaguemos os nossos votos diante de Deus. Porque quando pagamos os nossos votos diante de Deus, o Senhor nos abençoa. Ana é galardoada, e é galardoada com mais 5 filhos. Uau! 5 filhos! A que não podia ter nenhum. E que disse, se o Senhor me der um, esse um é teu. Sabe o que ela recebe? Você me entregou um, eu te dou mais 5. Veja o que diz aqui no capítulo 2, versículos 19 a 21. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. E Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia, o Senhor te dê descendência dessa mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Não é à toa que o Senhor Jesus Cristo nos ensina na sua palavra. Quem é fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Porque quem não é fiel no pouco, jamais o será no muito. Eu sempre tenho ensinado, e mais uma vez repito, seja um abençoador. Quando o Senhor percebe que no nosso coração a índole, a caráter, a integridade, a desejo de glorificar a Ele, a tudo quanto fizermos, para que seja para a glória dEle, para que o nome dEle seja glorificado, o Senhor sabe, está aqui uma pessoa a quem eu posso dar mais. Porque se eu der mais, é o meu povo quem será abençoado. Porque eu sei que aqui há um coração altruísta, há um coração com caráter, há um coração com integridade, para abençoar. Oh, minha mãe que aqui nos ouve nessa noite, que o Senhor possa encontrar em ti um coração dadivoso como esse. Não retruque as ofensas. As adversidades não tornam homens nem melhores, nem piores. Mas as adversidades revelam-nos como eles são. Que nesses tempos de adversidade, a lição de Ana possa ser uma lição sempre presente em nossas vidas. Uma vida de fé não impede problemas. Portanto, em primeiro lugar, é possível diante dos problemas desprezarmos as afrontas. Em segundo lugar, as adversidades não devem nos amolecer e nos distanciar da casa e da presença do Senhor, mas deve motivar-nos a continuarmos buscando a presença do Senhor. Devemos entregar as nossas angústias ao Senhor. Devemos aprender a orar e a orar eficazmente. Devemos saber que devemos prometer, mas devemos cumprir os nossos votos. Porque Deus abençoa quando nós cumprimos os nossos votos. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te dê graça a nesse tempo de adversidades, a colocarmos para fora, não o pior de nós, mas o melhor de nós. Se depois de toda essa pandemia, irmãos, se depois de todo esse tempo, contando já desde 18 de março, até 31 de maio, 2 meses e meio, se isso não serviu para trabalhar na tua vida, o teu caráter, se isso não serviu para te aproximar mais de Deus e colocar-se mais dependente de Deus, eu não sei o que Deus precisa fazer para te mudar. Mãe, sê tu uma bênção. Mas pai, sê tu também uma bênção. Crente em Cristo, sejamos todos nós uma bênção para a honra e glória dele. Fecha seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai de amor,
Hoje fomos desafiados a que em tempos de angústia, ó Deus, não devemos de modo algum, ó Deus, retrucarmos as afrontas. Em momento algum devemos nos afastar da Tua presença. Mas devemos nesses tempos, ó Deus, levarmos nossas angústias ao Senhor. Devemos, ó Deus, saber que podemos e devemos fazer votos, ó Deus. Mas esses votos devem nos ensinar a que nós possamos orar com eficácia, a não prometermos aquilo que nós não iremos cumprir. Porque Deus não se apraz daqueles que votam e não cumprem. Porque quando votamos e cumprimos, o Senhor nos abençoa. Esse é o grande desafio que o Senhor tem para nós em tempos de Covid-19. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a verdadeiramente vivermos uma vida de integridade diante de Ti. Que essas adversidades revelem, ó Deus, o bom perfume de Cristo que está aqui dentro de cada um de nós. A que nós possamos ver, ó Deus, o Teu nome revelado e levantado às alturas, e que todos glorifiquem ao Teu santo nome, pelo bom testemunho que verão através de nós. Obrigado, Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser, tudo que eu mais quero é Te ver, me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Amém. Louvado e bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.